E aí, pessoal, tudo bem? Voltei para filosofar aqui. Faltam 10 minutos para minha aula do Éder, então isso devia ter que ser rápido. É, uma coisa que a gente poderia desenvolver aqui juntos. Você sabe para que serve aquela vacina Penta que você toma quando é bebê, assim? A Lana acabou de tomar essa vacina. Você consegue citar assim de cabeça quais são as 5 doenças que estão envolvidas aí nessa vacina Penta? O que você sabe sobre coqueluche? O que você sabe sobre difteria? O que você sabe sobre essas... Hepatite, tudo bem que ela é meio separada das outras, mas a gente está falando de doenças que a gente não conhece. Quando eu digo que a gente não conhece, talvez você não conheça alguém que ficou em maus bocados porque teve coqueluche. E qual é o ponto disso? Essas doenças, a maioria delas causadas por bactéria, elas apareceram, elas contaminaram um monte de gente, elas contaminaram da mesma maneira que o corona, com gotículas de saliva, por transmissão, de respirar perto, todo mundo precisava usar máscara, as pessoas se contaminavam. E aí veio a vacina e meio que acabou com os casos. Porque, por mais que você tivesse um vetor, quando você transmitia essa bactéria entrava num corpo que já tinha recebido a vacina quando era pequeno. Então o corpo já sabia produzir anticorpos e não deixava a doença crescer dentro da pessoa. Então, com o passar dos anos, houve uma desconexão nossa com a doença. E é por isso que movimentos anti-vacinas eles são tão atraentes. Porque já que eu não conheço ninguém que morreu de coqueluche, já que eu não conheço ninguém que morreu de difteria, quais são as outras? Eu nem lembro mais, além da hepatite. Porque a gente não conhece as doenças. Estou prestando atenção no que ela está dizendo, escutem o conselho dela. Porque a gente não conhece ninguém que morreu ou passou maus bocados por causa dessas doenças. Há uma desconexão nossa com a doença. E a única coisa que a gente sente é o desconforto. É o desconforto de tomar aquela injeção, é de ficar inchado, de ter um pouco de febre no dia seguinte. Quando a gente vê esses sintomas, a vacina ela passa a ser uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente não sabe o que ela representa. A gente só sabe que todo mundo toma. E a gente, quando vai tomar, a gente tem febre no dia seguinte, a gente tem umas dorzinhas, uns desconfortos, uma inflamação. Aí aparece um guru que fala assim que vacina é uma conspiração, que ela causa autismo, ou que ela faz você comprar mais, ou que... E é delicioso você fazer parte de um clubinho de gente especial que sacou uma coisa que ninguém sabe. Porque todo gado vai lá e toma vacina, mas você percebeu, entendeu que o negócio é muito mais complexo do que isso. E é por isso que você se permite, ou alguém se permite, seduzir por essa conversa de que a ciência é uma farsa e ela só faz mal para as pessoas. E o problema é que quando você é o único do seu bairro que não toma vacina, você sai na rua para passear e não encontra ninguém que é vetor, ou seja, você não encontra ninguém que carregue essa bactéria. No caso da vacina Penta, eu acho que a maioria é bactéria. O pessoal da saúde me corrija se eu estiver falando alguma barbaridade, porque afinal de contas isso é tudo tirado da minha cabeça. São as minhas reflexões, de acordo com o meu repertório, que é bem curto na área de saúde. Então, por que você não encontra nenhum vetor? Porque todo mundo foi vacinado, você sai, passeia, abraça todo mundo, beija um monte de gente, volta para casa e volta sem essas doenças. Por quê? Porque estão todos à sua volta imunizados. E aí, como você não toma essa vacina, sai para passear e volta sem doença nenhuma, você fala, tá vendo? Não falei que não precisava? Não falei que vacina era uma besteira? Ó, eu não me vacino e eu estou bem. O que está acontecendo? A gente teve um grande privilégio, e quando eu digo privilégio mesmo, porque nós começamos a nossa corrida por último. Então a gente pode ver como todos os outros países iniciaram as suas corridas e a gente pode se precaver. A gente pode começar tal qual o filho mais novo, que geralmente é mais sábio, porque vê os irmãos e as irmãs se ferrando e aprende com os erros dos irmãos antes de ir lá e fazer. A gente aprendeu com os erros da Itália, a gente aprendeu com os erros da Espanha, agora dos Estados Unidos. A nossa corrida aqui, ela começou depois. E vieram poucos ricos de fora, vetores da doença, e esses ricos eles não necessariamente tiveram contato com um monte de gente, porque eles têm ciência de como funciona o vírus, eles sabiam que eles estavam num grupo de risco e eles meio que já se isolaram, mesmo sem medidas ostensivas em relação a isso. Então a nossa curva ela começou atrasada. Qual que é o problema disso?
O problema é que quando você não conhece ninguém que passou perrengue por causa disso, quando você não conhece ninguém que morreu por causa disso, você cria um distanciamento da doença muito grande. Então você olha como se o coronavírus ele fosse um problema chinês, como se fosse um problema italiano, como se fosse um problema americano. Então quando vem alguém e diz para você: ah, mas num país tropical esse vírus não se propaga, como se houvessem dados científicos confirmando isso, sendo que o vírus é novo, e a curva só começou aqui porque o contágio ele chegou por último aqui e não porque aqui é um país tropical. Quando você começa a escutar essas coisas, soa como música para os ouvidos. Por quê? Porque é gostoso você fazer parte de um pequeno clubinho de privilegiados que sabe que não tem problema algum, que sacou o que ninguém sacou, que não vai perder tempo esquentando a cabeça com uma coisa que não é problema. E qual é o problema disso? Nós tomamos medidas emergenciais de afastamento social, cada um na sua casa. A gente fez inúmeros sacrifícios. E aí os números, eles estavam muito para trás do resto do mundo. E quando esse número ficou muito para trás do resto do mundo, o que as pessoas começaram a dizer? Realmente, está vendo como é um probleminha que não é nosso? É um vírus chinês, é um problema americano, é um problema italiano, então não tem problema eu ir para a praia. Já estou há 15 dias aqui trancado na minha casa, não estou encontrando ninguém que está passando por esse problema, então eu posso sair. O problema é que o vírus ele demora para demonstrar sintomas. A gente não tem testes suficiente para fazer estatística. Então a gente não tem testes para dar um número alarmante de casos. E a gente não conhece ninguém próximo da gente por enquanto. Por quê? Porque enquanto vários países estão perdendo aí entes queridos, nós não estamos. Foi a conversa no meu podcast com a Paola que vocês escutaram, ela dizendo: nossa, eu escutava pessoas na China dizendo que elas não podiam sair de casa e de repente está aqui na minha porta, o problema está no hospital aqui do meu bairro. Nós tivemos a oportunidade de olhar para frente. Quando a gente fala de ciência, se esse negócio bate em nós 30 anos atrás, não haveria conhecimento, não haveriam medidas a serem tomadas de forma antecipada, e isso daqui nos varreria. A gente tem essa informação, e a gente deveria ser grato pela ciência nos proporcionar a oportunidade de diminuir os impactos disso. Mas não, a gente enviesado pelos discursos polarizantes que a gente escuta, a gente tenta acreditar que o vírus é culpa de alguém, que o vírus é invenção de alguém, que o vírus é exagero de alguém, e a gente pensa nos impactos econômicos que a gente sofre, e eu não estou minimizando isso, sem levar em consideração a oportunidade que a gente teve de salvar pessoas queridas com um simples comportamento que nós tivemos. Eu aprendi na leitura de um texto simples uma coisa sensacional: a gente não está no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. A gente está na mesma tempestade. O barco de cada família é diferente. Alguns barcos eles não podem ficar em casa, eles têm que sair para pescar, porque senão eles morrem de fome. Então a gente tem que ter respeito por aquelas pessoas que querem desesperadamente sair de casa para pescar. Ok, só que aí a gente tem que fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte ficando no porto, em casa, isolado, a gente não deixa essas pessoas na rua para morrerem. A gente deixa essas pessoas para fazerem sim uma linha de frente, mas garante com o nosso comportamento que elas terão mais probabilidade de encontrarem tratamento caso elas venham a precisar, caso elas façam parte dos pequenos, da minoria de pessoas que contraem esse vírus e que precisam de cuidados médicos. Não se deixe esmorecer só porque você olha em volta e não tem caso nenhum. E se você não acredita na mídia, comece a conversar com pessoas. Porque agora já começam a aparecer pessoas que contraíram, que foram identificadas, que fizeram o teste e deram positivo. Minha aluna teve agora. Então o primeiro caso foi o do Leonardo, eu estou falando aqui da minha vida pessoal. O primeiro caso foi o Leonardo, assintomático, da área da saúde. O segundo caso foi a Bruna, que teve problemas de falta de ar e ela precisou ir para o hospital. E agora já está medicada, não precisou de respirador e agora está se recuperando. Fora isso, eu tenho uma outra aluna que tem pais de amigos que tiveram. E aqui no posto de saúde, quando eu fui lá para pegar a receita dos remédios da minha irmã de esquizofrenia, eu escutei várias histórias de que assim, tem muitos casos, não tem confirmação de... Aqui em Aracaju, que a gente estava feliz porque tinha 20 casos só, no posto de saúde já se diz que tem muita gente sendo tratado com o Covid, só que não tem testes, então essas pessoas não entram nas estatísticas. E aqui a gente teve 2 mortes que, por infelicidade, por infortúnio, são
vó e tia do cara que trabalha na recepção da UBS. Então, o cara que trabalha na recepção, ele contraiu isso, levou para casa, ele completamente assintomático, e acabou infectando a avó e a tia. Se eu queria que a gente tivesse uma educação forte e uma economia forte o suficiente para que a gente não dissesse que vai ter que morrer gente mesmo, então é melhor que morra, mas eu não posso ficar sem emprego, isso não pode me custar tanto assim. A controle populacional precisa ter mesmo. Eu queria que a gente não tivesse que passar por isso, porque quando a gente prefere que pessoas morram do que quando a gente prefere a morte de pessoas a dificuldades financeiras, é porque o financeiro ele se tornou uma coisa tão relevante, mas tão relevante, que se tornou desesperador e a gente começou a desumanizar, né? Tomara que a gente consiga reconstruir tudo de forma que a gente possa se permitir um afastamento do trabalho temporário emergencial para salvar vidas. A gente não está conseguindo perceber o valor que isso tem, a importância que isso tem. Os negócios podem quebrar, as empresas podem quebrar, os profissionais eles não vão esquecer as habilidades. As skills que você pegou com o seu chá, as pessoas não esquecerão as habilidades que elas têm, e elas poderão novamente se unir e reconstruir. Mas para isso elas precisam estar vivas e saudáveis. Eu já quebrei 4 vezes na minha vida. 4 vezes na minha vida eu perdi absolutamente tudo que eu tinha, por motivos diversos. Eu perdi absolutamente tudo que eu tinha e fiquei endividado. E 4 vezes eu ressurgi, e eu reconstruí a minha vida e hoje estou novamente estável. Isso pode parecer ostentação para quem está passando perrengue, mas não é. É um depoimento de vida e de experiência, e se você não estiver vivo, não tem o que ser reconstruído. E se você perder as pessoas que você mais ama nesse mundo, aí não tem por que reconstruir, porque você vai ter tudo e não vai ter com quem compartilhar isso, e a vida é sobre compartilhar coisas. Reflitam.